Olá, pessoal. Então, eu já tinha falado para vocês sobre como é que vocês vão construir a sua dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa pressupõe a elaboração de bons argumentos para dar sustentação à sua tese. Isso significa que nós agora vamos falar sobre os modos de organização do seu texto, os modos de argumentar, que tipo de argumentos você poderá utilizar no seu texto para dar sustentação às suas ideias, né? Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu coloquei para você, o que é argumentar? Argumentar significa oferecer um conjunto de razões a favor de uma conclusão ou oferecer dados favoráveis para uma conclusão. O argumento não é apenas a afirmação de certos pontos de vista. Ele tem a função essencial de apoiar certos pontos de vista com razões. Os argumentos são essenciais, em primeiro lugar, porque são uma forma de tentar descobrir quais os melhores pontos de vista, já que nem todos são iguais. Algumas conclusões podem ser apoiadas em boas razões, outras em razões menos adequadas. Além disso, há também outra razão. É que quando chegamos a uma conclusão bem apoiada por razões, os argumentos são a maneira pela qual a explicamos e a defendemos. Perfeito! Um bom argumento não se limita a repetir as conclusões. Em vez disso, oferece razões e dados para que as outras pessoas possam formar a sua própria opinião. Olha que bacana! Um argumento não se limita a repetir as conclusões. Em vez disso, oferece razões e dados para que as outras pessoas possam formar a sua própria opinião. Muito bem! Conheça a seguir as formas mais práticas de elaborar a sua argumentação. Então, olha só. Você pode estabelecer os seus argumentos por meio de uma antítese. O que seria essa antítese? A oposição de pontos de vista. Neste caso, o que você faria? No seu desenvolvimento, você abriria provavelmente 2 parágrafos. Em um, você apresentaria os prós, no outro, você apresentaria os contras. Como é que você introduziria o seu segundo parágrafo? Com um conector que apresente a ideia de oposição. Quais são os conectores? Entretanto, no entanto, contudo, todavia. E aí o seu leitor sabe exatamente que você optou por argumentar em forma de antítese. Olha o exemplo que eu pus aqui para você. Antes disso, vamos pensar aqui o que é essa antítese, o que é essa oposição de pontos de vista. Consiste em explorar pontos de vista contrários ao exposto anteriormente sobre o assunto. Aí o exemplo que eu trouxe para você, ó. Lembremos que a modernidade se caracteriza não apenas por um novo modo de produção e de vida, mas também por uma nova forma de relacionamento entre os homens na sociedade, o que influi até mesmo no julgamento que fazemos uns dos outros. Essa forma de relacionamento, que vem desde a Revolução Industrial, é intermediada pelo trabalho e os parâmetros para julgar as pessoas são o dinheiro e a propriedade. Entretanto, observe que o examinador já tem uma ideia claríssima da forma de argumentação que eu utilizo. Entretanto, trabalho e dinheiro não estão disponíveis para todos. Em cidades superpopulosas, em meio às crises das indústrias, frequentemente os trabalhadores se veem sem meios de sobreviver. Essa relação entre os homens é, portanto, uma relação desigual, em que geralmente os trabalhadores estão em desvantagem, já que não possuem meios estáveis de sobrevivência e dependem de empregadores. Observe que essa, então, é a antítese. Professora, como é que eu trabalho isso na minha redação? Ora, no desenvolvimento, você abre 2 parágrafos, apresenta no primeiro os prós, quando for apresentar os contras, já introduz o seu argumento com entretanto, no entanto, todavia, contudo, etc. Vamos agora ao próximo, comparação. Você vai observar que a comparação ela existe de 2 formas, ou você realça as diferenças ou realça os contrastes. Então vamos lá, ó.
Esta técnica é utilizada com o objetivo de estabelecer comparação de fatos, ideias, realçando as semelhanças ou diferenças entre eles. Então, olha a comparação por semelhança. Ela consiste em estabelecer um paralelo, não é? Uma relação de semelhança entre os elementos comparados. Olha o exemplo que você tem aí. Não há nenhuma diferença entre a dama da sociedade e o pajé botocudo. Ambos anunciam seu status social através do volume de sofrimento que infligem à natureza para se enfeitar. Uma dessas damas que se apresentam em público, com peles de onça, sapatos de couro de jacaré e bolsa de tartaruga, afirmou que, para se vestir naquele dia, foi necessário um grande sacrifício da natureza. Ou seja, que ela vale muito mais que um jacaré, uma onça e uma tartaruga juntos. Ela se sente valorizada tanto quanto o chefe indígena que matou 3 araras para compor seu exuberante cocar e 5 caititus para fazer um colar de dentes. Ora, o que ele estabeleceu aqui? Um paralelo entre as damas da sociedade que se vestem aí com peles, com couros de animais e os pajés das tribos indígenas. Então ele estabelece essa relação de semelhança, não é? Só que, claro, as damas, teoricamente, são as pessoas esclarecidas. Os pajés fazem isso por conta da tradição da tribo, né? Então, aí neste caso estabelece uma relação de semelhança, mas é uma relação que é estabelecida com o objetivo de chamar a atenção para o que não é o ideal que se faça, principalmente em relação às damas da sociedade. Aí, muito bem, comparação por contraste. Lá você realçou as similitudes, as igualdades. O que você vai fazer aqui? Realçar as diferenças entre os elementos comparados. Então, vejamos. Os brasileiros conheceram, por meio dos livros de história, um símbolo de forte densidade, o de Tiradentes, para concretizar o mito do herói nacional. O lado generoso do chefe da rebelião anticolonial vem do transbordamento de seus objetivos, no sentido de tornar coletiva a aspiração de ruptura e de liberdade. Não apenas, observe que aqui você já vê que começa a realçar as diferenças. Não apenas um ato de particular conveniência no mundo das relações humanas, mas uma articulação de vulto nacional. Aí ele diz: enquanto os ativistas da Inconfidência, Tiradentes o maior e mais lúcido de todos, e os ideólogos lidavam com categorias universais, olha que interessante, isso, que pressupunham a defesa dos interesses da coletividade brasileira, outros aderentes circunstanciais, né, os magnatas e os devedores da fazenda real, ingressaram no processo de luta a fim de resguardar vantagens particulares. Observe que aqui há clara comparação, estabelecendo-se o contraste. Então, o que nós temos aqui? Os ativistas da Inconfidência, o que na verdade eles faziam? Lutavam pelos interesses da coletividade. Lutavam pelos interesses da coletividade. E aí sim, qual é o realce? É os ativistas versus os magnatas e devedores da fazenda, né? Os magnatas e devedores da fazenda, que lutavam pelas vantagens particulares. Olha a clara diferença aqui. Olha o contraste que é realçado aqui. Então, neste caso, você pode pôr aqui, por um lado, havia os ativistas. E aqui, por outro lado, da mesma maneira, você poderia pôr de um lado, de outro.
né? Porque aqui dá para ver claramente que é a relação por contraste. Então, dessa forma, você deixa o texto muito mais claro para o examinador que vai ler. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, você introduz com por um lado. Segundo parágrafo de desenvolvimento, você introduz com por outro lado, e aí eu já sei que você está estabelecendo exatamente o contraste entre as ideias.